Paz do Senhor Jesus a todos. Nessa noite eu quero falar sobre a paz de Deus em nossas mentes. O tema da nossa mensagem é a paz de Deus em nossas mentes. E o texto está em Filipenses 4, 4 a 9. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4, versículo 4 a 9. Que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a nossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Vamos estar orando nessa noite. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derrama paz em nossas mentes. Eu peço que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja sobre nossas mentes nessa noite. Peço que o Senhor venha estar abençoando a vida do pastor Taborda, a vida de cada aluno, Senhor, e que nós sejamos edificados através, ó Deus, dessa mensagem, dessa palavra. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nessa noite iremos falar, irmãos, sobre a paz de Deus em nossas mentes. E eu vou estar falando sobre 3 passos para ter a paz de Deus em nossas mentes. O primeiro passo é orar. Em Filipenses 4, no verso 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça. Então aqui nesse texto está dizendo para não ficarmos inquietos. Em vez de ficarmos inquietos, ansiosos, em vez de ficarmos ansiosos, orarmos ao Senhor. Então, ao orarmos, a oração, primeiramente acalma a nossa mente. Acalma a nossa mente. A oração é essencial por trazer elementos de calmaria e serenidade à vida das pessoas. A oração desacelera a rotina. Normalmente, a oração de orar é acompanhada da meditação e da reflexão. Então, quando nós meditamos e temos aquela reflexão sobre um texto, nós paramos, nós desaceleramos. E agora o nosso foco está em meditar, em orar. O nosso foco está em se conectar com o nosso Deus. Então isso automaticamente desacelera a nossa rotina e acalma a nossa mente. Olha o poder da oração. Mesmo que só aconteça por alguns minutos diários, a oração é algo marcante e permite um foco maior no que a pessoa está fazendo naquele momento. Com isso, ela desacelera a sua rotina e consegue organizar todas as atividades. Então, com o desaceleramento da nossa rotina, nós conseguimos organizar a nossa mente. Então, ao pararmos para orar, para meditar, nossa mente acalma, nós temos foco naquilo que nós vamos fazer. E depois de orarmos, de acalmarmos, de meditarmos, nós podemos fazer as nossas atividades ali diárias com mais facilidade. A oração elimina insatisfações e tristeza. Por quê? Porque ao orarmos nós temos a certeza de que o nosso Deus ouvirá a nossa oração e entregamos tudo na mão do nosso Senhor. Entregamos tudo na mão do Senhor. A oração é essencial na capacidade orgânica do ser humano de enfrentar a doença. A saúde física
aumenta por conta da visão positiva do mundo que o ato traz. Então a nossa saúde aumenta quando nós oramos, nós temos fé, nós pedimos a Deus saúde e Ele nos dá saúde. A conexão com Deus proporciona mais felicidade aos praticantes e tranquiliza aqueles que estão em situações difíceis. Então a oração nos traz tranquilidade, traz paz, traz um ar de que nossa oração está sendo ouvida. A oração garante um coração grato, porque na oração automaticamente a gente agradece a Deus por aquilo que Ele já fez em nossas vidas. Viver com o coração grato e externar isso em oração ao Senhor, sendo agradecido, pode ser chamado filho de Deus. A gratidão ajuda a enxergar o que se tem e não focar somente no que não tem. Então, ao você orar, você lembra daquilo que o Senhor já fez e você tem gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez em sua vida. Então, você não lembra mais das coisas que você não tem e foca nas que Deus já fez em sua vida. A oração ajuda você a entender a natureza amorosa de Deus. As Escrituras ensinam: Deus é amor, 1 João 4:8. Você pode sentir esse amor ao falar diariamente com Ele por meio da oração, buscando orientação em sua vida. A oração também nos faz encontrar direção em nossa vida. Quando você ora, o Senhor responde e automaticamente nós temos a direção do Senhor e ali nós sabemos o que fazemos. A pessoa que não ora não tem foco, não tem direção em sua vida e automaticamente não tem paz em sua mente. Então, ao orar, nós temos direção do Senhor e automaticamente nós temos paz em nossas mentes. Então, olha quanto benefício a oração faz em nossa mente. Ela acalma, ela nos dá direção, ela nos traz um momento de reflexão, ela desacelera a nossa rotina. E outro ato para trazer paz em nossa mente é pensar em coisas boas. Quanto mais, irmãos, dizem Filipenses 4:8, quanto mais aos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ao meditarmos sobre Filipenses 4:8, ele nos incentiva a cultivar uma mentalidade positiva e a buscar ativamente pelas coisas que são dignas de louvor. Então Paulo está dizendo, tira a sua mente das coisas que não é positiva, de preocupações, de coisas que não irão acontecer ou que não aconteceu ainda, mas foque a sua mente em coisas boas. Então, outro benefício é pensar em coisas boas. Isso atrai calmaria. Isso traz a paz de Deus para nossas mentes. Quando nós pensamos só em coisas boas, nas coisas do alto. Então Paulo está incentivando aos irmãos a deixar as preocupações de lado e pensar só em coisas boas. Em um mundo repleto de distrações e negatividade, esse versículo nos orienta a direcionar nossa atenção para aquilo que é verdadeiro, justo, belo, nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Porque ao pensar muito em coisas terrenas, em bens materiais, a nossa vida se torna uma vida corrida, a nossa mente se torna uma mente ali que não tem paz. Então ele nos incentiva a só pensar no que é verdadeiro, justo e belo, nas coisas do alto e não nas coisas da terra. A Bíblia também diz que a vida é dirigida pelos pensamentos, que é preciso ter cuidado com o que pensa. Então, a maior parte da nossa vida é dirigida pelo nosso pensamento. Nosso cérebro é ativado 24 horas. Então, é importante ter cuidado sobre nossos pensamentos, sobre aquilo que nós pensamos. Então, o apóstolo Paulo aqui em Filipenses nos dá
esse direcionamento de que nós temos que ter cuidado com o que nós iremos pensar. Só pensar em coisas boas. A renovação da mente é um conceito bíblico que envolve a transformação progressiva do cristão. Uma mente renovada pode ter um impacto poderoso na vida espiritual, prática e diária. E diz assim, em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele está dizendo que a nossa mente não deve se conformar com a mente do mundo. Qual é a mente do mundo? É ostentação, é consumismo, é bens materiais. Então, nossa mente não deve estar acostumada nisso. Nós devemos buscar a orientação do Senhor para aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, verdadeiramente. Às vezes nós estamos ali tão preocupados em fazer aquilo que nós achamos que é o certo e não procuramos entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Mas quando nós deixamos a nossa mente ser renovada, nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Para manter pensamentos puros é importante evitar coisas que encorajem pensamentos impuros. Então evite aquilo que vai trazer pensamentos impuros para nossas mentes. Evite estar assistindo, estar vendo, estar pensando. Distraia a sua mente com outras coisas, com coisas que são do alto. Por exemplo, ler a Bíblia, oração, meditação. Escolher sabiamente amigos, programas de televisão, filmes, livros, revistas. É importante selecionarmos aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos. É importante termos cuidado e selecionar. Guardar os mandamentos de Deus, como eu falei aqui, que é ler a Bíblia, é muito importante. Buscar a companhia do Espírito Santo, para que ele te auxilie, para que ele não deixe esses pensamentos tomar conta da sua mente. Orar frequentemente. Pessoas com pensamentos positivos são mais resilientes e conseguem se preocupar mais conseguem se recuperar mais rapidamente de adversidades e desafios. Então a pessoa que tem uma mente positiva, ela consegue passar por cima de desafios, de dificuldades rapidamente. Ela consegue passar por cima de todas as dificuldades. E o terceiro passo é não andarmos ansiosos. O terceiro passo para termos a paz de Deus em nossas mentes é não andarmos ansiosos. Aqui em Filipenses 4:6 diz assim, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ação de graça. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, ao invés de andar ansiosos, ora, porque a sua oração, a sua petição é conhecida diante de Deus. Então, se a sua oração é conhecida diante de Deus, as suas petições é conhecidas diante de Deus, não tem por que ficar ansioso. Não tem por que estar inquieto por coisa alguma. O apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses para não andar ansiosos, pois se a oração e súplica são conhecidas diante de Deus, não tem por que andar ansioso, pois Deus ouve as nossas orações e sabe de todas as coisas. De acordo com a Bíblia, não andar ansioso pode trazer benefícios com a não preocupação com o que vai comer, beber e vestir. Então, quando não andamos ansiosos, a nossa mente não vai andar preocupada. No Evangelho de Mateus 6:25 ao 33, 6:25 ao 34, está escrito: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, procure mais viver a sua vida, viver
se preocupar com a sua saúde, principalmente mental, física e espiritual. A vida é mais importante do que comer, se vestir. Não se preocupe com isso. Se preocupe em cuidar do seu corpo, da sua mente, ele está dizendo aqui. Não é a vida melhor? Aproveite a vida, que é melhor do que isso, do que andar ansioso, do que andar almejando por coisas que não está ao seu alcance no momento. Outra passagem bíblica que fala sobre a ansiedade é Mateus 6,34, que diz: não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo terá o seu cuidado, ao dia basta os seus próprios males. Então aqui Jesus está dizendo, não se preocupe com o que vai acontecer amanhã, faça o que tem de fazer hoje. Que sua mente seja focada no que você tem que fazer hoje, porque amanhã você só vai poder saber o que você vai fazer amanhã. Depois que você acordar, você pensa no que você vai fazer amanhã. Mas não fica ansioso no que você vai fazer hoje, porque senão você não consegue fazer nem o que você tem para fazer hoje, já ansioso pelo que você vai fazer amanhã. Então Jesus nos dá aqui um direcionamento. Jesus está nos ensinando aqui a como não andar ansioso. Algumas técnicas aqui que eu vou falar podem controlar a ansiedade. Respiração, você respirar, orar, meditar. Meditação diária é muito importante. Você parar ali um pouco, meditar nas coisas que Deus fez na sua vida, meditar na palavra de Deus, naquilo que Deus quer te falar ali naquele momento sobre a sua palavra. Estar ansioso é pecado? Não, mas não podemos deixar que a ansiedade nos traga a incredulidade, porque às vezes a ansiedade é tanta que nós não confiamos que Deus pode fazer aquilo a nosso favor e nós confiamos no nosso próprio base. Não, eu vou fazer e vou acontecer. Então, não vamos estar isento de andar ansiosos, porque a nossa mente é humana, mas não podemos deixar a ansiedade controlar, estar acima da vontade de Deus para nossas vidas. Então, aqui para concluir, se obedecermos esses 3 passos, que é orar, pensar em coisas boas, primeiramente orar, pensar em coisas boas, ter cuidado no que nós vamos pensar e não andarmos ansiosos, iremos alcançar a paz de Deus em nossas mentes. A paz que excede todo o entendimento. Se nós praticarmos essas 3 coisas, a oração, pensamento positivo, pensamento de que vai dar certo, de que Deus está ao nosso favor, de que nós somos capazes de fazer aquilo que nós estamos propostos a fazer ali durante o dia, que nós somos capazes de exercer ali o nosso trabalho, que nós somos capazes de meditar e de entender aquilo que nós estamos meditando na palavra de Deus. Se nós tivermos uma mente positiva, a nossa mente vai ter a paz de Deus que excede todo entendimento. E não andarmos ansiosos. Se não andarmos ansiosos, controlar a nossa ansiedade, nós iremos alcançar a paz de Deus que excede todo o entendimento. Aqui em Filipenses 4,9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Então Paulo está falando, tudo que eu falei nesses capítulos anteriores, tudo que eu falei para vocês, Filipenses, nessa carta, vocês têm que ouvir e obedecer e aprender aquilo que eu estou direcionando vocês a fazerem. E o Deus de paz será convosco. Então, se você obedecer esses passos aqui, que Paulo deu aqui em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes das suas orações e súplicas, orar, sejam conhecidos diante de Deus. E não andar ansiosos, não esteja ansiosos com coisa alguma. Antes as suas petições estejam diante de Deus, as suas petições e súplicas estejam diante de Deus. Se você ouvir e praticar o que receber aqui
essas orientações de mim, o Deus de paz será convosco. Está em Filipenses 4:9. O apóstolo Paulo está dizendo que se os filipenses receber, ouvir e fazer essas recomendações que está em Filipenses 4:9, o Deus de paz será com eles e estará conosco no tempo presente também. Então, se nós também obedecemos essas instruções do apóstolo Paulo e pedir a Deus para que Ele esteja com a paz dele sobre nossas mentes, nós iremos alcançar a paz de Deus e o Deus de paz será conosco. Amém? Que nessa noite você possa ter conhecimento desse Deus de paz e ter a paz em sua mente que excede todo o entendimento. Então eu te convido nessa noite a receber esse Deus em sua vida, a ter a paz de Deus em sua vida, a receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E só assim você terá a paz de Deus que excede todo o entendimento sobre sua vida. Eu te convido nessa noite a aceitar essa paz de Deus que excede todo o entendimento. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por essa mensagem. Que nós possamos estar seguindo essas instruções, orando ao Senhor, com orações e súplicas diante do Senhor, meditando. Que nós possamos, ó Deus, pensar positivo, pensar em coisas boas durante o nosso dia a dia. Que nós possamos, ó Deus, estar com nossa mente positiva para que nós, tudo aquilo que for proposto a fazer ali durante o dia, nós conseguimos fazer, ter uma mente ali positiva e não andarmos ansiosos, Senhor. Que o Senhor possa estar repreendendo toda a ansiedade das nossas vidas, da vida dos nossos irmãos, que é o mal do século a ansiedade, mas que nós possamos estar controlando a ansiedade, que a ansiedade não venha nos trazer a incredulidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.